Então, só dele entender isso, ele decidiu parar. Então, foi orientado ao que fazer, como se fosse uma orientação para parar, né? Mas tudo sem Enki, presta atenção no que eu estou te falando. Se não encontrassem Enki, tudo ficava sempre como ficou na mão de Eliú, que é levar todo mundo para o céu. Não tinha ninguém para governar a terra. Compreende? Foi entregue a Enki, o Anunnaki do pai, criado para Horus, para governar a terra para quem? Para Horus. Porque Ampute e Anubis cederiam esse governo para Horus, já que eles mesmos viveriam dentro de um corpo humano. Olha que doido. Então, eles entregariam a consciência para Horus governar lá como um deus e não como um humano. Através de quem? De Enki, representando ele aqui, porque nem ele iria querer vir aqui, para não atrapalhar a nossa humanidade. Sabe por quê? Porque o humano foi criado para o divino, certo? Ele foi criado para a adoração ao divino. Se o divino aparece, ele naturalmente ele se agarra ao divino e quer morrer e virar o divino. Ele quer voltar a ser o que ele era com aquele ali. Por isso é que se chama idolatria. Ele começa a adorar aquele criador dele. Então, começam a reverenciar, a ouvir, a adorar, sabe essa coisa? Então, começam de tal maneira que eles querem trocar. Aí já vem um conhecimento de volta no tempo. Como você consegue voltar no tempo? Aí você tira uma vida, coloca outra. Você voltando no tempo um pouquinho antes da morte dele, você não deixa ele morrer. É ou não é? Se você já sabe, você vai voltar um pouquinho antes da morte dele e vai trazer ele de volta. Então toda a humanidade pode ser devolvida. É o que eles estão fazendo aqui agora. 10 anos antes do fim da humanidade, que é em 2030, eles conseguiram voltar no tempo e sabiam que nesse pedacinho de tempo do final estaria uma consciência ligada a Enki, porque Enki estaria aqui tentando guardar a terra e eles só reconheceram isso depois que perderam a terra. Deu para entender? Depois que eles perderam a terra, eles caíram na real que eles perderam o que eles mais gostavam, porque era um lugar de relacionamento alienígena, no humano, com a razão e a emoção dele, que são dois tipos. Aquele que é a raça do dragão, que são os reptilianos, ligados aos répteis, com a outra raça. Só que a raça reptiliana, ela ficou como a má, né? Como a ruim, né? Para aquela coisa toda. Aquela que... Por que que ela ficou? Porque ela não permitia determinadas coisas que Ampute e Anubis não queriam de Horus. Deu para entender? Era um trabalho com Horus. Então, Ampute, que seria uma mulher, e Anubis, que seria um homem, diriam para Horus, sem que eles soubessem, o que eles queriam para a humanidade Anunnaki quando Enki voltasse e entregasse a coroa a Horus, devolvendo então o dragão que comeria todos os alienígenas que eles mesmos colocaram para encontrar a alma perdida do seu filho Enki. Deu para entender? A alma perdida de Enki está em um corpo, ou estava em um corpo humano. E ela se perdeu da humanidade porque ela se permitiu, ou melhor, ela aceitou, ou praticamente foi obrigada, né? Porque tiraram o que ele mais gostava, a sua esposa. Ou seja, afastaram Ampute de Anubis. Fizeram a separação dos dois. Os dois estavam separados no mesmo lugar, sem poder se tocar. Enquanto Horus descia à terra para encontrar a alma de Enki no amor que eles tinham através de uma mulher que seria, porque só Enki encontraria a sua esposa justa que foi feita para ele. Aí, ao encontrar a esposa justa, ele encontraria a consciência do pai com ele, com Enki.
Então ele entenderia Horus, o que Horus veio fazer. E então ele voltaria como senhor do exército de Horus, liberando as entidades para fazer. Por quê? Porque elas só vão vir para comer o não humano. Ou o favorecitador, é isso mesmo? Aquele que favorece a morte, porque ele não quer parar e ele tem consciência disso, porque o sistema hoje o alimenta. Tipo os governos, os políticos, sabe? O pessoal que está servindo a morte, que diz que vem fazer uma coisa, mas nunca faz. Pois é, esses que favorecem, porra, essa palavra do caralho. Esses que favorecem esse sistema, e eles estão ali de cunho pessoal, não estão nem aí para o resto, aí eles estão com problema sério para resolver com a volta de Enki. Porque as entidades da morte de Enki, ou seja, aquelas que mataram o próprio humano, ou seja, foram mortas por eles mesmos, e ficaram como consciências de Enki para trabalhar com o humano, então ele começou a ceifar quem ele queria para ficar. Já que todo mundo ia morrer enquanto o pai não voltava, ele começou a matar para ele. Então essas almas dele ficaram demoníacas para você, claro, porque elas só obedecem a ele. E só elas podem parar o que há de vir, porque o que há de vir vem da água. E o que vem da água vem com entidades que só para se encontrar o filho em que reconhecido aqui na Terra. Olha só como é que é. E como ele já sabe que isso não deu certo da primeira vez, né? Porque sempre tem uma primeira vez, certo? Para você saber o que é, como é que é, né? Então, se você não der uma, não vai saber se o que é deixar de ser virgem. Deu para entender? Então, a virgindade está em não saber. Então, para saber, tem que deixar acontecer. Deixa acontecer sem reconhecer Enki. Olha, eu não aconselho você a voltar a ver isso. Te falando a verdade, eu sou bem sincero. Eu não te aconselho você ver isso passando no seu mundo ao qual você está, porque tem o meu mundo onde eu estou, tem o mundo onde você está. Nós estamos ligados pela Ethernet, ou seja, sistema de etéreo. Tá? O sistema de etéreo faz com que entidades da morte de etéreo esteja na tua casa e se conecte com o seu celular por vias aéreas, ao qual eles chamam de Bluetooth. Só que não é um Bluetooth. Você pode colocar um fone de ouvido no seu ouvido e não está ouvindo um telefone ou um aparelho de som e está ouvindo alienígenas falando com você. Isso é uma coisa que pode acontecer. Porque essa via aérea de som, né, onde eles transmitem o som, eles precisavam de um receptor. Eles encontraram um receptor que se chama Bluetooth, mas aí eles têm que estar ligado ao telefone. Por quê? Porque a ligação passaria por eles. E aí eles saberiam o que está acontecendo das partes superiores de alienígenas. Então eles fizeram a captação. Tem que ser um sistema X9. Tem que ser um sistema sempre X9 para não terminar. Deu para entender? Porque quem está fazendo é uma entidade só. Então, a entidade dele sonda a outra e diz para ele. Então, ele sempre sabe de tudo. Ele é que come todos. Ou, agora, para toda a comida, porque ele sabe de todos os alienígenas, que ele sabe o que o alienígena é, porque ele tem parte dele aqui, na Terra. Deu para entender? A ligação do alienígena que quer te levar para o céu está com a gente aqui. E é por isso que eu quero te falar uma coisa aqui. Que me mandaram falar e eu estou ruminando já há algum tempo, porque eu não queria falar, porque a gente fica falando, e as coisas não acontecem desse lado aí. O seu mundo paralelo não é movido. Você está em um mundo de 7 além. O Brasil é um dos mundos de 7 além, que agora vai ser o 8º mundo.
Deu para entender? Então ele vai ser o oitavo além, que vai puxar toda a consciência dos sete. Então, os sete além, todo é transformado humanamente falando, para que o humano tenha paz em todos eles que ele tiver. Então, a gente pode passar o tempo, a gente pode viajar no tempo através do avião, indo para outro mundo paralelo. Pode usar o carro, porque o mundo paralelo do outro está em outro lugar, ele foi plantado em outro lugar. Então, você talvez de carro dá para ir lá. E é bom viajar de carro, né? Eu gosto. Mas você pode fazer de trem, você pode fazer de avião e tem alguns mundos mais distantes de consciência que você tem que fazer de barco, de navio. E aí, essa viagem entre um lugar e outro, ela é extremamente utilizada por enlil. Enlil. Por isso que andar no mar sempre foi uma aventura assim grandiosa, né? As pessoas chegaram ao Brasil de mar, pelo mar, né? Não tinha avião, porque o avião também, mas é curto o espaço de tempo e o aprendizado é pequeno. Já no mar, o aprendizado é muito maior pelo tempo que se leva fazendo a viagem entre um mundo e outro. O mar seria o limite daquela Matrix, daquele jogo. Deu para você entender o jogo? Então você teria naquele jogo o que fazer o navio para ultrapassar aquele mar. Aí você constrói dentro do jogo um navio, é só você imaginar isso como um videogame, aí você consegue entender. Precisa de peças serem pegas, por exemplo, sempre me dizem, estão me mostrando aqui agora um unicórnio. Eu estou vendo aqui 2 unicórnios, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5 unicórnios, pronto. Não, 6. 7, pronto, me mostraram aqui, 7. 7 unicórnios, ou seja, 7 anjos da morte desse mundo aí. Deu para entender? Porque eles têm a consciência de um ser muito elevado e um animal muito protegido pelos Anunnakis, para entregar aos humanos, que tem um unicórnio que parece que tem asa e tem outros que não. Por quê? Porque é para entregar para os humanos um ser que ele é muito especial. Deu para entender? Ele é muito especial. Mas não fica um pouco assustador você ter um cavalo com um chifre? Assim como o boi tem 2, ele só tem um, mas imagine, o um dele dá para te matar também. Não é assim? A gente também não pensaria assim, mas tem o poder da consciência dele, e o poder da consciência dele foi preservado, foi guardado, não podia ser entregue. Então, tem alguns seres aqui desta terra, da nossa humanidade Anunnaki, que tiveram que ser guardados da nossa presença, porque nós aprendemos a entregar ela em troca de nós mesmos. Tipo assim, para não morrer, você já viu o que eles fazem? Eles pegam a família da pessoa, né? Não, ele é importante, então vamos preservar ele, mas vamos usar ele depois de tratar. Aí como é que eles tratam você? Pegam a sua família, porque o interessante é você, não é ela. Ela foi dada como concessão para você fazer alguma coisa para eles, como um serviço de salvação. Aí o que eles vão pegar? Quando eles veem que você é importante, não pode ser retirado, aí querem retirar da sua família, querem retirar algo para tratar você, para depois manter você mais estragado, com o peso de que alguém morreu, né? E quando alguém morre da gente, a gente pensa assim, pô, eu fiz algo errado, né, cara? Eu podia ter evitado, né? Alguma coisa eu podia ter feito que ela não iria para aquele lugar, não é assim que a gente pensa? A gente pensa assim, porra, olha, pô, se eu tivesse feito isso, caralho, aí parece que era aquilo que você devia ter feito e não fez, para ela não ir para lá. Aí você cai na real naquela hora? Pois é, isso realmente era para você saber. Mas você só saberia se a sua alma Anunnaki, que ela é das sombras, também tem da luz, porque eles também entenderam, como eu estou te falando, o pessoal, parece que o pessoal da Bavária, é o que eu sinto, tá? Parece que o pessoal da Bavária entendeu isso, entendeu, e querem parar isso definitivamente, porque são filhos de alienígenas. E querem
não querem mais entregar a sua família, a humanidade, nessa bagaça para ficar alimentando um sapo comendo. Porque se você não sabe, a quantidade de ovinhos que um sapo é capaz de colocar, por que que ele faz isso? Para alimentar o quê? Para alimentar a serpente, para alimentar outros seres que comem eles. Então ele dá a ova dele, os filhotes dele, para não ser comido. No fundo é isso. E para deixar claro, a prole para ele poder voltar como consciência nele e continuar fazendo uma obra nessa terra. Então, ele inconscientemente está mantendo uma ação alienígena voltado alguma espécie lá de Draco aqui. Então, por isso que às vezes eles querem exterminar um animal e diz que é gripe suína, aí querem matar os porcos. Aí quer uma gripe não sei o quê, quer matar aquela. Porque eles querem tirar a ligação alienígena daquele lugar que um dos seres que fica muito perto da sua casa e que as pessoas têm um certo temor dele, eu não sei porque eu nunca vi, mas olha, mas eu ouvi dele, eu ouvi falar dele, que é um galo. Claro que é na roça, né? Porque você tem galinha em casa. Tá ligado a esses, porque fica perto dos humanos. Tudo que é do humano, que está ligado ao humano, que está perto dele, ou que alimenta ele, tem uma entidade por trás. Por isso que tem alguns animais que alguns humanos, aparentemente humanos, mas eles seriam chamados de judeus. Judeus é uma entidade extremamente poderosa dos draconianos, que ficou para guardar um conhecimento de Enki, como você conheceria como Torá. A Torá é um conhecimento alienígena, mas entregue a Enki, só Enki pode acionar esses seres, porque esses seres parariam o final. Porque o final teria que vir, porque ele veio, né? Ele já aconteceu, ele vem das águas. Não sei se você já ouviu falar nos garras brancas. São seres que vêm, eles têm grande número, é tipo o filhote de sapo. Muito, vem em grandes números e é difícil de conter, não dá para conter. E eles vêm para te comer. Por que que eles vêm para te comer? Porque eles entenderiam que Enki estaria aqui. Então eles não viriam para te comer na realidade. Eles viriam para trazer a honra de Leviatã de volta. Compreendeu? Seriam anjos de proteção e guardiões da humanidade contra os alienígenas que ficam comendo a gente e se alimentando, porque esse sapo, se você não sabe, ele faz um banquete, coloca as pessoas lá presas e pede elas, deixa elas lá e elas ficam lá cagando, né? Vem a língua dele numa distância, não sei qual é aquela distância, e pega a pessoa e é como um sapo faz no inseto, a mesma coisa. Se você se vê como um inseto sendo comido. Só que o que ele está fazendo ali, se você não sabe? É claro que para você, que é uma alma etérica, o eternidade, ele está ligado a essa parte que não morre. E o que ele quer? Ele quer essa parte que não morre sua em algum dos mundos que ele quer acionar. Ela replica o que ele quer. Ela é uma replicadora. Eu não sei se você já viu várias vozes ao seu lado, falando à sua volta. Elas replicam. Elas fazem essa replicação. Então, elas seriam, como eu estou te falando, o Ethernet. Tá? Ela traria o eterno na net. Então, isso aqui que você tem, talvez, na sua mão, que é um telefone, ele é um receptáculo para uma ligação alienígena entre mundos. Então, nós ficaremos ligados entre todos os mundos, Índia, toda essa bagaceira, olha, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Israel. Tá? Então, um bloco, né, chamado de bloco, esse bloco traz a consciência
criptográfica para a Terra, tá? A consciência criptográfica. Então, toda a economia muda de um lado para o outro. Compreendeu? Muda, passa de lado, vai para o outro lado. Então, muda também o sistema de governo e muda também o sistema financeiro. E a morte para então de ser alimentada. Algum ser vai parar de comer, ou seja, ele vai deixar de ser o que ele é lá do outro lado, porque ele pensava que seria. Ao ser cortado dele lá, o que vai acontecer com ele? Vai mandar o dele, a alminha dele, que fica lá no céu e não quer vir para cá, porque seria o rabino da geração, parece que é o Ovadia Yosef, que os ovinhos aqui é dele, os Ovadias, ele mandaria então as suas almas para cá. E elas acionariam os corpos devidos dos seus, que são circuncidados. Porque ele não pode assumir outro corpo, porque são almas chamadas judeus. Deu para entender, né? Almas chamadas judeus. Esses judeus é a pior que existe aqui das entidades da morte. Por quê? Porque elas são draconianas. Elas são da tribo de Levi, elas são Leviim. Deu para entender? Leviim, ele não vem para brincar. Ele vem para guardar, ele vem para tratar, ele vem para fazer. Beleza? Entendeu? Então é o seguinte, eles estão sendo acionados, já trabalhados, porque Enki se encontrou. Enki, se você não sabe, é o Bilu, lá de Ratanabá, do Jurandir e do Rafael, que eu tenho que encontrar. Preciso encontrar com eles e não estou conseguindo sair daqui. Eu não sei o que ainda está faltando aqui nesse lugar, porque o que parece é que tem a Bavária, tem alguma coisa para acertar por aqui. Deu para entender? Tem alguma coisa que eles... Porque a humanidade, é proteger a humanidade. Agora é proteção da humanidade. Então só os Leviim podem fazer isso porque eles têm o conhecimento oculto de você, para você não dar uma de histérico e parar na boca delas. Aí você corre justamente para elas, porque não tem para onde fugir, entendeu? Você só pode ficar aqui, não tem para onde ir. Se você não tem paz para ficar aqui, indica que eles estão comendo, vão comer você. Compreende? Você tem que ter paz e certeza que ninguém vai tocar em você, porque é que voltou para você e a sua família para te proteger. Os seres que ele tem para fazer isso é extremamente horrendo para qualquer um que tentar. Deu para entender, né? Pronto. Aí ele vai ver uma coisa horrenda querendo comer ele só porque ele está querendo comer alguém que já sabe. Só que ele não deveria tá fazendo isso, ele deveria estar todo mundo unido, porque é humano é Anunnaki, então todo mundo deveria estar unido. Mas como a humanidade não sabe disso e não deixam saber, porque a religião favorece isso, ela traz a confusão na cabeça das pessoas, dizendo coisas que não existem para elas não entenderem a verdade, e esses sim são os favorecitadores da morte. Eles estão gostando de estarem no sistema por cima. Aí inventam jihadista, inventam um monte de bagaceira aí, de ISIS e o caralho e tal, de entidades que, na verdade, seriam da morte usadas por eles para que eles continuassem no sistema de governo que eles têm, ou seja, alienígena de alimentação. Beleza? Então tá. Então, o que está acontecendo? Como o Enki foi liberto da consciência, e agora eu pude falar dele para você, você sabe quem é. Por isso é que aconteceu das pessoas não quererem estar perto dele a menos de 4 metros, e não sabe por quê. Quer dizer, um alienígena sabe e usou a pessoa para falar, para deixar a gente saber. O alienígena teve medo, presta atenção, o alienígena da pessoa teve medo dele, indicando que é um mensageiro do outro lado que está ali ligado a ele, que está favorecendo a morte da humanidade.
Então ele iria lá justamente para usar aquilo contra, não a favor. Então, para não mudar essa situação com ele, ele pede que ele não chegue perto dele a 4 metros. Por quê? Vou te explicar por quê, por isso que eu quero te dar essa aula aqui para todos vocês, para acabar com essa história, para vocês entenderem. A 4 metros de distância da gente que é da família Anunnaki, tem esse reconhecimento, né? Tem os seus utensílios que foram guardados da família para o controle de entidades da morte que não mais matarão os humanos, mas protegerão os mesmos daqueles seres que não deveriam mais estar aqui nessa terra. Então, todo mundo que tiver com eles vai sair com eles, porque as entidades vieram caçá-los. Elas vão caçar, são caçadoras. Elas já estão caçando os dele implantados por aí. Então, nós temos que entender, quando ele abre essa consciência e deixa todo mundo saber, é porque terminou, acabou. As pessoas estão sabendo. Por que estão sabendo? Por que abriu a consciência do jogo todo para as outras e a gente não pode mais comer? Quem é que está atrapalhando? Quem está atrapalhando a alimentação dos humanos? Agora as auras dos humanos estão mudando, não estão mais ficando vermelha, está indo para rosa. Rosa, você sabe que é o que mais odeio aqui. Já viram que rosa é o mais odiado aqui? Que é o fresco para eles, que é a pessoa gay, homossexual, lésbica, tal, essas coisas todas. O GBTLS tem um monte de sigla aí agora. Qual é o problema dessas almas? É que são consciências que eles não querem que elas assumam corpos humanos. Deu para entender? Eles queriam uma humanidade santa. Santidade. Santidade não é justiça. Se você tirar a sinceridade do seu coração, ela vai virar santidade, que é uma proteção de si mesmo em prol de um Deus que não existe, que é você mesmo. Tá? Então, como acabou, foi liberado, nós temos que entender o que é sagrado, aquilo que toca no sagrado passa a ser sagrado com ele. O que é sagrado? Sagrado é aquilo que tudo que toca se torna um com ele. Perde a consciência pessoal do que seria, mas não é. Entendeu? Ou tem dificuldade? Volte a fita e escute de novo. Bom, vou explicar isso em miúdos. Lembra daquelas ideias que Enki deixou de um tabernáculo para manutenção da consciência do seu criador, que ali de Israel é Levi. A tribo de Levi carregava um tabernáculo que saía fogo do céu e se unia ali. Né? Aquela coisa de lamber o sacrifício com fogo, aí sacrificavam animais, eles sempre eram animais, né? Então, aquele templo seria o templo de paz, mas como ele não estava aqui, ele deu a saber pelo outro lado. É como se deixasse você experimentar para entender por conta própria o que seria. Então, aquele templo que será erguido aqui na Terra é o templo de proteção da própria Terra e dos próprios humanos, consciente de que ele nunca mais pode sair daqui, porque senão virão a nós entidades alienígenas para assumir o controle que ele deixou aberto. Ou seja, ele sairia do trono do governo dessa terra e ele é o único que come alienígena, porque aqui não pode governar ninguém que não seja dele e da família dele, que ama os humanos, que criaram os humanos, para procurar ouro dentro de si mesmos. Então, ele é o único. Se ele não está, a terra fica aberta para todo mundo entrar e fazer a bagaça que quiser. Aí o cara vira aquele possuído, que todo mundo possui ele vira uma cambada do caralho. Puta que eu parei. Todo mundo fala através do corpo do cara e o cara fala que falou com alienígena. É uma desgraça. Bom, aí eles podem usá-lo como destruição para os mesmos. Só que entenda uma coisa,
Isso que me mandaram falar e é isso aqui que eu tenho que terminar para falar para vocês. Tudo que é sagrado é sagrado. Quando você toca, vira sagrado com ele. Então, ou seja, preste bem atenção para você depois não dizer que eu não avisei. Existem utensílios sagrados que foram deixados da tribo de Leviatã por causa do templo e que ficaram guardados, se vocês não sabem, com Roma. Roma, certo? Roma. Quem ficaria, parece, com esse poder de devolver para casa aquilo que pertence a Israel, seria, parece-me, que Bento XVI. E aí, por isso, ele entendeu ao conversar ou encontrar com o rabino num aeroporto, ao qual ele entendeu e aí disse que não queria participar. Isso ele, acho que ele falou com a família dele e tal. Bom, o que acontece? O problema é que você lida com seres terríveis. Ele sabe disso, o pessoal que está lá por trás sabe. Você entendeu? Tem que fazer o papel de deixá-los nesse aspecto aqui, senão eles vão morrer. E ele sabe que não vai deixar, porque tem um outro lado que é de Enki, que não concorda com a idolatria. Então ele já sabe disso. Então ele usa isso contra você mesmo, criando uma santidade e não uma responsabilidade. E aí você morre facilmente com a tal da santidade religiosa. Porque por isso você não iria para o céu. Sabe aquela coisa? Então você vai para o inferno, mas então vai morrer de qualquer jeito, porque o céu não é aqui. Então, diria que você está no inferno, nesse momento em que eles viessem te matar. Você ia entender que você está no inferno. Nesse momento, você ia querer ir para o céu. Aí, eles te dariam aquilo tão maravilhoso que eles ofereceram para você, um céu. Só que depois da morte, que não ia ter como evitar te matar, porque não tem quem pare eles para você. Então, ou seja, em que teria que voltar para a nossa humanidade estar guardada para sempre da morte alienígena aqui. Deu para entender? Então, olha só, a 4 metros de distância da gente, você é nosso. Então, já entendeu, né? Por isso é que eles não queriam chegar perto de Enki, Bilu. Ele é engraçado pra caralho. Bom, 4 metros a consciência dele já era. Ele perderia a consciência e seria implantado nele a consciência de Enki, que é da humanidade, e ele não iria estar fazendo mais aquele trabalho. Ele seria ensinado a partir daí e não seria um processo fácil para ele, porque ele é muito aloprado, ter que ir depois de tudo isso lá com o Jurandir, o pessoal dele, dizer e tentar pregar para eles que eles estavam servindo ao diabo, a Satã. Deu para entender? Deram um recado, por isso é que não deixou que ele chegasse a 4 metros. Por quê? Porque a 4 metros de distância, preste bem atenção, se ele tivesse passado dos 4 metros de distância, ele pertenceria a nós, a Enki. Ele não iria lá fazer aquilo que ele fez, como ele fez. Porque seria nosso e a gente podia fazer o que quisesse com ele a partir daí. Então tem muitas coisas preparadas para você, para a correção da sua alma, que você não faz ideia. Maravilhoso o que você vai passar. Eu só não queria passar, tá? Eu tenho outras ideias para mim, eu tenho outros conceitos com eles para mim, para minha humanidade, e não iria querer passar por isso aí, mas tem. E para mandar você para lá, tem que tirar você daqui, tem que descascar você, ou seja, tem que abrir você e tirar a sua semente, que seria a sua razão implantada aí. Só que ao abrir, tira também a emoção, que é a forma física que você ficou, aquele etéreo, que replicaria nos mundos que ficaria aquilo que eles querem. Então seria tipo um alto-falante, falando aos mundos. Por isso que aquilo que a gente fala, de um jeito ou de outro, está chegando em algum lugar. Eu não sei aonde vai, mas vai. Isso eu sei. E eu tenho convocado as entidades da morte para falar, para replicar. Elas escutam e retransmitem através do etérico, tá? Bom,
Nossa obrigação aqui agora é união para proteção humana. Quando isso acontecer, proteger o humano, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Aqueles que alimentam a morte e que seriam cobrados pelo sistema de que não estão fazendo o seu trabalho, porque se eles não fizeram o trabalho deles, eles irão comer a família deles? Tipo assim, ou você dá eles para as nossas festas e banquetes, os seus filhos tenros e gostosos pequenos, ou você e a sua família será. Deu para entender? Então eles são obrigados a dar. E eles estão esperando quem? O filho de Enki, o filho da humanidade, aquele que devolve a consciência de Enki para Enki, voltar e governar e parar todas as entidades da morte do pai, porque elas comem alienígenas, não comem humano. Elas vêm comer alienígena. Se ela não vê Enki aqui, para ele, para essas entidades, todos nós somos alienígenas. Ficou com a outra parte, a parte da consciência racional, então não tem emocional, não tem emocional, só tem a racional, só tem o alienígena de cima. Então o alienígena de cima não pode ficar com a terra abaixo, porque foi entregue a Enki. Então cancela toda a humanidade para ser refeita. Tem lugares aqui que são preservados. De um jeito ou de outro, acaba sendo preservado para ser replantado à humanidade. Tem corpos já preparados para nós, corpos perfeitos, ao qual eles não morrem mais. Você não sabia disso, as pessoas não sabem disso, e não pode falar para a humanidade, até não podia, né? Por causa de Enki, porque teria que ser dado para ele. A consciência é dele. Deu para entender? Então, essa eternidade, nós só receberíamos ela se entendêssemos isso. Então, poderia dar para a gente os corpos novos, tá? Isso é uma loucura para a humanidade hoje, que ela acha que a morte é que é a saída dela daqui. Ela não vê o corpo dela como um avatar do filme O Avatar, que você entra em um tubo e você troca, vai para o outro lugar, ao ponto de você ir para lá e ficar lá e não querer voltar para cá, porque aqui você é aleijado. Deu para entender que você não anda corretamente, você não anda como deveria. Então aqui você fica sem as pernas, mas lá você é o alienígena que é e é o rei que é, mas aí tem que ir para lá, para entender que tem que proteger do lado de cá também. Então ele protege a humanidade e o mundo dele do lado de lá, então ele faz os dois serviços. Então ele é um Anunnaki, um que guarda a humanidade e guarda a sua existência existencial de um anjo inicial, vamos colocar assim, que fez você na mistura humana. Compreendeu? Ele é um anjo de consciência racional. Então ele pode acessar o mundo dele, que foi feito com você para te proteger. Então começa a surgir coisas para você que não haviam de etéreo, que é o lugar onde ficaram as suas almas mortas, né? A sua família, todo mundo que entendeu e que compreendeu e que não quer mais voltar a sofrer aqui, porque ela entendeu que haveria um, e ela reconheceu que seria ele, então ela só aceitaria voltar para cá se ele fosse reconhecido. Aí pronto, aí elas não, foi, eu tenho certeza, ele tá reconhecido, então ele mesmo vai lá e libera ela para voltar. Então você pode voltar, vai lá, volta para lá, vai lá estar com ele, porque ele tem razão. Ela está certa, essa alma está certa, ela descobriu o enigma. Aqui está a chave, essa é a chave de Anubis, de Amput e de Horus, né? Trazendo o pai, então acabou a festa, os Anunnakis estão de volta, não tem mais brincadeira para ninguém aqui, as pessoas precisam saber porque acabou, porque o humano é que está em jogo agora nessa parada. Sempre fomos nós, usados nos mundos materiais paralelos, de Sete a lei, para poder aprender. Essa é a palavra. Entendeu? Então, como isso aconteceu, a gente só está agora entendendo qual foi toda a matéria desse Sete além. E tem que deixar isso aqui claro para vocês. Claro, 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 claro. Isso tem que estar super claro para a gente terminar. A 4 metros da gente, você é nosso.
É o ângulo, é o perímetro do qual a gente pode possuir você e tirar você do seu alienígena, tá? Que está usando você sem deixar você saber. Você vai dar os seus gritos malucos, vocês vão ver pessoas gritando igual loucas, como se estivessem possessas, e estão possessas porque são alienígenas saindo delas. Alienígenas que queriam matá-las, tirá-las. Não sei se você já viu como é que eles fazem. Eu vou matar, ela é minha, ela é minha, pá. Sabe essa coisa? Pois é. A ideia dele pertence a ele, então ele faz o que ele quiser de você. Você sabe essa ideia? Não, não. Não pertence a ele, pertence ao seu Criador. Seu Criador é Leviatã, o pai dos Anunnaki e Anu. Ele entregou você a Enki. Se você não voltar a Enki, ele não pode fazer nada por você. Aí você passa realmente a ser dela e ela vai matar você, porque essa é a vontade dela. Fazer o quê, né? Entendeu? Pois é. Então, tudo que for nosso também está afetado. Então, se você tiver alguma coisa nossa, e nós temos algumas coisas que nós queremos apresentar à humanidade para usar. Ela precisa, se ela, bom, ela precisa usar. Seria bom que ela usasse para que as entidades soubessem que você está ligado a nós. Deu para entender? Você está com ligações a Enki agora. Agora a Enki alcançou a sua consciência, você entendeu, participa de corpo e alma. Porque se você perder o seu corpo, você vai perder a sua alma. Então tem que ser agora para sempre. Não pode perder mais a consciência. Então tem que proteger a humanidade. A humanidade é que é o alvo. Se você é de um jeito, outro é de outro, outro é de outro, outro é de outro, não importa o jeito dele, isso é o pai que vai acertar com ele, vai botar ordem em tudo isso. O importante é você amar o humano nele. Como ele é, o pai vai ordenar com ele e Enki. Eles vão acertar isso tudo com justiça, porque eles querem que todos vivam e há 12 mundos que precisam ser restaurados. Um dos mundos é rosa. Então não adianta você querer ter outra cor lá, porque não vai caber. É rosa e pronto, acabou, e ela está ligada aqui. Então você não vai poder, não vai ter o que fazer. Você vai ter que entender como é que eles querem que nós humanos agimos, ou ajamos, né, com o outro, diante daquilo que ele é, não você. Você não precisa ser, mas precisa respeitar, porque ele é humano com você, entendeu? Isso é que a gente precisa fazer, a gente precisa respeitar. Mas esses utensílios, essas coisas que nós forneceríamos para vocês, por isso que eu estou precisando de liberação deles. Eu não posso fazer sem eles deixar. Eu só estou sabendo e estou passando para vocês. Então, se eles não querem que saibam, vem aqui me parar. Simples assim, porque pelo que eu entendi, a cabeça deles vai rolar. Se tentar, já mandaram um recado para mim. Falaram, diga isso aqui para eles. Eu vou mostrar um negócio para você. E você depois guarda isso aí, que depois você vai precisar avisar as pessoas disso aqui que vai acontecer. Eu falei, tá bom, então tá, vou. Mas eu não sabia para quê, em que momento eu devia falar sobre isso. Eu vi um ser que não dá para saber o que era, de tão rápido que ele era, não dá para saber, sério mesmo. Foi tão rápido o negócio que eu vi, que de verdade não dá para você saber o que foi que passou ali. Mas foi tão rápido que um pato que estava deitado no chão, sabe porque ele dá uma descansada, ele dá uma deitada assim? Ele estava deitado no chão, um pato da Alemanha. Isso eu sei, não sei se tem em outro lugar, mas eu sei que eles têm na Alemanha. Estava lá, deitadinho assim, descansando, passou uma coisa rápida nele, mas tão rápido, tão forte, que arrancou só a cabeça do pato, o pato só caiu para o lado. Porque, tipo assim, você pegar a cabeça de uma galinha, de um pato, e puxar para arrancar ela, você faria um esforço grande, né? E ela viria o outro lado com você. Ou seja, um lado não quer largar o outro, mas a retirada de um lado do outro foi tão grande, tão rápida, que simplesmente a cabeça sumiu, porque levou a cabeça, e ficou a parte de baixo do pato, só tombou.
Caralho, eu falei, caralho, entenda isso na matéria. Eu falei, puta que eu pariu. Quem foi que fez isso? Um ser de alta potência, deu para entender? Alta potência, alta potência. Ele simplesmente cortou a cabeça. É como uma guilhotina. Cortou assim. Vrup. Caralho, eu falei, meu, que isso, cara? Que bagaça é essa, meu? Puta que eu pariu. E eu fiquei assustado com aquilo. Mas tudo bem, era só, né? Era só para me saber. Agora eu estou sabendo aqui. Se você tentar, pelo que eu entendi, mas isso é tudo não é humano não, tá, gente? Você pensa, se vocês verem aí a porra do humano querendo levantar a guilhotina para cortar a cabeça dos outros, não, isso é religião. Isso é religião. Isso é sistema político tentando te dar você como alimentação. Não aceite isso, não. Não, aí tem que chamar Enki e as entidades da morte dele para parar o idiota, porque ele não vai matar mais ninguém, não. Isso aí, não, essa palhaçada de ficar enganando a gente que tá servido a um deus, um falso deus, não vai rolar mais, não. Então, olha só, tem entidades da morte nesse nível, invisíveis, de tão rápida que elas são, que se você tentar pegar aqueles que estão com Enki, você não vai vê-la. Inclusive, eles estão dizendo para mim que elas gostam de dançar com os negros como zanguebetos. Você não as vê, mas elas andam até com o facão na mão. É um negócio assim, rápido, ela passa. Então, você não vê elas, mas elas estão ali e deixam você dançar com elas. Zanguebetos. Elas querem, de novo, o cuidado da terra. Elas querem cuidar, elas querem estar sem se mostrar para não atrapalhar. Deu para entender? Deixar a gente como humano em paz. E elas só estarem ali aprendendo com a gente, sem. Porque se você as vê, muitas vezes você deixa de ficar normal. Porque você perde a humanidade que você tem e aí entende que tem um outro lado que é de alimentação, aí você pira, você dá louca. Então, é melhor você não saber, então elas ficam num estado, digamos, invisível para você, como o predador, né, que ele fica ali só olhando de espreita, camuflado no sistema. Bom, o que acontece? Esses utensílios, né, nossos, dos midotados, você os carregando, levando as entidades da morte de Ethereum, vão saber quem é você para não deixar você morrer ou ser ofendido. Mas claro que os outros serão. E você já viu o que eles fazem com que é que não concorda com o outro que não é? Você já viu o que eles fazem com os diferentes? Eles não gostam de diferente. Eles gostam de todo mundo igual. Então todo mundo passa para cá e passa a usar, fica todo mundo vivo. As entidades da morte não vão se alimentar, porque o dragão vai guardar. Aí elas não querem ficar com o dragão, elas querem ficar com a alienígena que dá um céu para elas lá onde elas estão. Porque elas vieram aqui para o nosso mundo paralelo da morte para se alimentar. Elas não vieram para nos ajudar. Então elas favorecem, elas são favorecedoras. Deu para entender? Então a gente vai identificar elas assim. Só que o que acontece? Só que o que acontece? Se ela chegar a 4 metros é nós, a 30 metros de uma entidade caçadora, preste bem atenção o que eu vou falar para você não dar bobeira. Por isso que tem atirador de elite, sabe o atirador de elite que está a alguns tantos de quilômetros assim e tal, ele tem, por quê? Para evitar ser pego, porque ela pega você. Compreendeu? Ela tem os seus emissários que cercam você e pegam. Então, é tipo uma caçada de leão. Não sei se você consegue, talvez assim você consiga entender melhor. Como uma caçada de leão. As leoas, elas têm o esquema de pegar. Então, elas se separam, uma empurra, o que elas querem comer corre, não importa o que seja, corre, e as outras já estão tocadas esperando. Então, elas sabem que elas vão correr por ali, elas ficam naqueles lugares de alimentação, e olha, que ela corre, ela pega ali. Então, é uma emboscada, né? Que fala emboscada? Pois é. Então, elas armam emboscada para pegar as consciências, tá? Então, a 30 metros de distância delas, já era. Já era também. Então, teria que
eles tentam ficar o mais longe possível, né? Para atingir do mais longe. Por isso que deram aos humanos essa proteção alienígena, ele dizia que estava protegendo você, sabe? Protegendo ali, não, estava protegendo eles mesmos do sistema deles, para que eles não fossem mortos por elas mesmas que eles recebiam. Mas eles usavam elas e usam elas até hoje, até elas saberem, porque depois que elas sabem, elas não se permitem mais ser usadas. É uma replicação no etéreo delas. Então elas não conseguem mais ouvir ninguém que não seja aqueles conectados pelo dragão a elas. Deu para entender? Enki volta. Então a conexão de Enki começa a falar à sua volta. Então você começará a ouvir o que ele quer de você, onde você estiver. Então é muito interessante. Você começa, digamos, a falar com mortos. Tá? Mas olha só. Então, o que é sagrado, se você tocar nele, você pertencerá a ele. Aqueles utensílios que estão guardados pertencem a Enki do templo que ele construiria para o pai, para que o pai voltasse, que é o dragão, tá? Que é o dragão, que é o avatar que ele escolheu e não mudou, o dragão. Ele iria voltar e governaria e protegeria a terra dos alienígenas que iriam querer comer a humanidade através das suas criações, né? Criações. Essas criações, elas estariam em paz com o pai aqui, porque aí elas voltariam a ser o que elas são, guardiãs. Se o pai não está, elas passam a matar pela falta, justamente pela falta dele aqui, e aí eles usaram isso em favor da sustentação de si mesmo em um céu na falta dele. Aí só mostrou lá quem são eles aqui. E eles só estão tentando se esconder, matando a gente, porque nós somos uma fonte de informação deles. É só nós sermos realistas com nós mesmos. É só nós sermos sinceros com nós mesmos em tudo que nós já passamos nessa invenção religiosa de que haveria um céu. E haveria um Jesus, Salvador, essas coisas. Deu para entender? Bom, então o sagrado, voltando, tudo que tocar a consciência do sagrado, e tocar é um homônimo. Tocar é um homônimo, presta atenção. Tocar pode ser fisicamente como pode ser espiritualmente. Ele pode representar fisicamente você estar a um determinado pedaço, um espaço de tempo, pedaço de tempo ali dele, tá? Porque ele teria que se locomover até estar você, então ele teria que andar alguns segundos no tempo para chegar, ou minutos para chegar até você, certo? Então esse pedaço do tempo pertence a um Anunnaki. Se você chegar a um determinado ponto de tempo, de espaço dele, você passa a ser dele. Se você entender que a Terra é dele e você está dentro de um corpo que é dele, você perdeu a sua consciência alienígena, agora você é só dele. Claro que o alienígena que acha que iria governar não vai querer, vai gritar, vai se espernear, vai dar como se tivesse endemoniado, diante da sua presença que tem agora a consciência de Enki, e que vai estar trazendo essa consciência de volta à humanidade. Aí você vai ver, digamos, endemoniados caindo. Porque eles queriam vir para comer a humanidade. São seres dados para alimentação, para serviço. Só que, como eu disse, o sagrado está sendo levantado. Então, se você tocar esse homônimo espiritual do toque, tocar o coração, por que é espiritual o coração, sendo que ele é material? Porque está dentro de você, você não pode encostar a mão nele. Deu para entender? Então, o coração que está dentro está ligado a 5 sentimentos fora. Mas ele só é esses 5 sentimentos fora, ou seja, entidades fora de você, ligadas a você, nos mundos superiores e inferiores, que é muito difícil explicar para você, elas são acionadas se você conseguir tocar o coração daquela pessoa. Então, se ela é tocada por você, ela tem uma ligação com você, ela acorda para você de alguma maneira. Ela olha para você diferente ao te ver, por causa da ligação que ela tem com você. Compreendeu? Então, isso é acionado automaticamente. Então,
você entende que está todo mundo ligado porque nós pertencemos à humanidade. Só que, como é um jogo, ficou estabelecido assim para a gente, parece que para poder entender, né? Para poder saber quem está de um lado e quem está do outro, é que você não pode ter nem os utensílios nossos em casa, porque senão você vai ser possuído por eles, ou você não pode se aproximar a uma distância. Piorou se quiser fazer algum mal à humanidade. Porque todo o universo agora está olhando para você como ser, digamos, humano dentro da humanidade. Não que você talvez seja humano. Talvez você não seja humano, porque eu sei que tem seres aqui que não são humanos porque ele não morre, mas eles estão num estado de humano. Mas eles, por não morrer, são alienígenas materializados. E esses seres acabam, tem muitos deles que não param se não for pelo pai. Deu para entender? Então, o pai deu alguns seres para ficarem para sempre aqui. Não tem como retirá-los mais daqui, porque eles seriam proteção, mas eles teriam que trocar a sua roupa sangrenta, a roupa que ele trabalhou para fazer todo esse processo de chegar onde chegou e tal, que é muito difícil ficar explicando tudo isso aqui. Mas eu entendo. E tudo isso deve ser devolvido à humanidade e ele deve trocar de roupa. Ele tem que ter um corpo novo. Ele tem que trocar de corpo. Ele tem que receber aquele que vai receber o tabernáculo eterno. Porque o tabernáculo eterno é de corpos eternos, por isso que ele nunca voltou. O terceiro e último é eterno, então, para ele ser eterno, tem que estar com pessoas eternas. E nós não tínhamos condição de estar eterno aqui com pessoas que não têm condição de saber a verdade. Ela não tem condição de saber a verdade, ela vai sempre morrer para saber. E é isso que eles queriam, que a gente morresse para saber, então não podia falar. E agora eles acham que nós vamos atrapalhar. Aí, como vamos atrapalhar, aí eles vêm querer matar. Aí quer matar, quer ceifar a galinha, a galinhada toda. Todas as galinhas têm que passar para virar canja. Quem tem que proteger elas? Nós com o quê? Com a sinceridade. E elas não vão gostar de ouvir a sinceridade porque elas vão conhecer uma outra justiça que não é a santidade. E aí elas vão se ver na mão do calango, quando eles chegarem a ver as entidades da morte da serpente. A serpente só nos criou para adorá-la, porque ela é a rainha da terra. É a mão da serpente porque é a que segura a vida do humano, para que ele não morra na mão de alienígenas. Mas aí ela foi colocada como a ruim, porque ela tirou não humanos daqui. Olha que doido. Aí ela ficou como sendo a perversa. Mas não, ela vem honrar o pai, ela é a rainha da terra. Você vai poder ver ela em Ratanabá, quer ir lá? Mas as pessoas querem ir lá para quê? Para matar a serpente, não querem ir lá para guardá-la, para conhecê-la, para apresentá-la à humanidade como um representante. Não, não, não. Por quê? Porque ela sabe que ele sabe que ao soltá-la, você sabe que serpente, elas comem sapo. Deu para entender? Serpente, acorda todas as serpentes aqui, elas não são bonitinhas e são extremamente venenosas, e elas comem sapos, compreende? Comem seres da morte alienígena. Compreendeu? Bom, então assim, eu quero terminar com isso. Olha, o que toca o sagrado se torna sagrado com ele. Então você, se utilizar algum dos nossos utensílios,